Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Olha só, hoje vamos trabalhar dois temas. Vamos trabalhar massas de ar e vamos entender um pouquinho sobre essa dinâmica das correntes marítimas. Tudo isso culminando o nosso último tópico, não é? Dessa sagazinha aí sobre, né, climatologia. E aí nós vamos fechar hoje com esses dois tópicos que eu falei para vocês. Antes disso, a gente já começa a entender, né, toda a dinâmica do nosso planeta Terra, né, com essa questão de tempo, com a questão de clima, como acontece a formação dos ventos, deslocamento, massas de ar. Então, hoje, a gente vem aqui para fazer você entender todos os aspectos que compreendem as massas de ar e as correntes marítimas. Vem comigo que agora vai ser conteúdo top. Pois é, galera, que a gente já vem fechando toda essa temática que vem permeando aí a climatologia, né? Ciência que estuda as variações climáticas. E aí, trazendo esse contexto, eu vou trabalhar um pouquinho sobre massas de ar, que na verdade são volumes de ar acumulados que possuem características em comum: temperatura, umidade. Só que vai acontecer aí? Ela vai se formar sobre grandes áreas uniformes de terra ou água. Suas características são determinadas a partir da influência da área onde elas constituem. As massas de ar, elas estão em constante deslocamento que ocorre em virtude de diferença de pressão. Então, olha assim, galera. A gente sempre vem falando sobre pressão atmosférica, né? Por exemplo, como é que ocorre esse movimento aí, né, dessas massas de ar? Sempre acontece, macete aí, ó. Sempre acontece das zonas de alta para as zonas de baixa pressão, tá? E vai determinar, sim, a dinâmica geral da circulação atmosférica e as formações de diferentes tipos climáticos. Então, todo esse processo, né, toda essa dinâmica aí de massas de ar, não é? Elas vão trazer, né? Ela vai fazer essa dinâmica de circulação atmosférica que eu falei para vocês, e vai aí formar diferentes tipos climáticos. Lembra que nós vimos sobre tempo e clima, né? Você vai ver uma descrição aqui embaixo que você vai entender melhor revisando lá na nossa playlist de tempo e clima, certo? Só que o que vai acontecer? Essas informações de clima nós vimos que leva o quê? Uma variação em 30 anos. Então, toda essa dinâmica, todo esse processo, todas essas características, elas vêm trazendo aí pontos para a gente poder entender melhor essa questão aí dessa dinâmica da circulação atmosférica, tá? Essas regiões de origem de massas de ar, elas vão determinar suas características de pressão, temperatura e umidade. Por exemplo, massa de ar formada em região polar, galera, vão apresentar características próprias dessa localidade, com baixas temperaturas, pressão elevada e baixa umidade. Então vocês viram aí, não é? Acabei de comentar com vocês sobre aqui as massas polares. Então, se ela vem dos polos, direcionada dos polos, tá? A gente sabe que ar frio é mais denso, ele desce, então ele vai de encontro realmente empurrando a massa de ar quente, certo? Então, isso já é uma característica de formação do vento, tá? Para o vento se formar, essa ele seja aquecida, essa massa de ar seja aquecida, ela suba, porque quando o ar aquece ele fica menos denso, ele sobe. É aquele vácuo que ficou ali, é preenchido automaticamente pelo ar frio. Então, isso ocorre no globo terrestre completo, linha do Equador e tudo mais. Vem comigo que você vai entender agora essa dinâmica das massas de ar no globo terrestre. Nas regiões mais frias,
o ar mais denso e mais pesado origina maiores pressões atmosféricas. Essas diferenças de aquecimento de pressão entre duas regiões provocam a ocorrência dos ventos, já que o ar se move de regiões de pressão mais alta para regiões de pressões mais baixas. Quando compararmos, por exemplo, a região mais próxima do Equador, como aquelas mais próximas do Trópico de Câncer e de Capricórnio, vemos que a primeira é mais quente e apresenta menor pressão atmosférica que as outras. Os ventos sopram das regiões de maior pressão próximos aos trópicos para regiões de menor pressão próximas à linha do Equador. Essa movimentação do ar atmosférico, que depende da diferença de temperatura e de pressão entre as zonas climáticas, é responsável pela circulação atmosférica global. Já falando aí agora de correntes marítimas, não é? Ou a gente pode chamar também de correntes oceânicas, né? Na verdade, galera, se origina de imensas porções de água que se deslocam nos mares e oceanos do planeta Terra, as quais influenciam no clima das regiões que atuam uma vez que transportam umidade e calor. Esses fluxos, né, grandes de águas oceânicas se formam pelas diferenças entre variações de pressão e temperatura atmosféricas, salinidade da água, movimento de rotação terrestre, né? Agora, no caso, quando a gente fala aí de movimento de rotação terrestre, no qual ele influencia em sua trajetória para a direita no hemisfério norte, para a esquerda no hemisfério sul, tá? E o deslocamento das massas de ar, no caso dos ventos, que é o que foi o tópico anterior, que falamos aí sobre massa de ar. Então, o nosso planeta, ele também, né, comporta uma grande porção de água, e a influência dessa massa de ar, existe um atrito, existe um toque entre o ar e a água, e a partir daí dessa pressão, o Sol influencia muito. Nós vimos aí temas também relacionados ao Sol, né? até a própria produção do vento. Então, tudo isso está relacionado à nossa estrela principal, que é o Sol, galera. Então, os ventos aí, o que vai acontecer? As demais correntes marítimas, né? Elas podem sim ou não serem ordenadas, tá? Elas podem influenciar diretamente no clima, favorecendo a vida e principalmente a biodiversidade marinha. O que acontece? Existem determinados aspectos, por exemplo, baleias, plânctons, fitoplânctons, animais migratórios, tá? Que podem se guiar por essas correntes marítimas. Às vezes eles se perdem também em correntes marítimas, como pinguins, acontece muito, né, na costa brasileira, né, encontrar aí pinguins. E aí esses pinguins eles acabam que se perdendo ao longo dessas correntes marítimas e chegam ao local indesejado. Mas isso é um tópico aí para uma próxima aula, tá? O que eu quero trazer para vocês? Vocês vão acompanhar comigo agora um esquema mostrando, tá, todo esse processo, todas essas correntes marítimas que existem no globo terrestre. Vem comigo. Existem tipos de correntes marítimas, só que depende muito da temperatura. No caso, existem duas subdivisões, quentes e frias. As correntes marítimas que têm a característica de quentes, no geral, são correntes mais superficiais, de forma que suas águas apresentam temperatura mais elevada. Ocorrem a partir da linha do Equador, em direção aos polos, por exemplo, as correntes do Brasil, Golfo, Guianas, Centro-Sul e Equatorial, dentre outras. Já as frias são mais profundas e suas águas apresentam temperaturas baixas. Ocorrem a partir dos polos em direção ao Equador. Por exemplo, a corrente de Humboldt, Labrador, Canárias, Groenlândia e Malvinas. Pois é, galera, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Trabalhamos dois tópicos: correntes marítimas, massas de ar. Não esquece de curtir, compartilhar, dar aquele famoso like, né? Para a gente aí manter, não é, todas as informações para que o YouTube possa estar indicando nossos vídeos aí, tá? E também, consequentemente,
ajudando as pessoas também a entender sobre essa temática de climatologia, beleza? Galera, forte abraço e a gente se encontra aí em uma próxima aula. Valeu!